Olá pessoal! Então, como eu tinha já dito no vídeo anterior, agora a gente vai fazer o cálculo aplicado do princípio dos trabalhos virtuais. Se você não assistiu o vídeo anterior, sugiro que assista para você entender a teoria, como que foi feita a fórmula e por que desta tabela que a gente vai utilizar, para que você possa entender o cálculo matemático, tá bem? Se você já assistiu, então vamos continuar aqui para a gente entender como vai ser o cálculo das deformações. Então vamos lá, o exemplo aqui, o título ele tá bem simples, porque de fato eu quero que você entenda mais o método de cálculo, né? Então você vai encontrar delta é o que? Deformação, no ponto B na direção Y. Isso é importante também, gente. Nós temos três possibilidades de deformações. Nós temos duas translações, que eu posso ter uma deformação no eixo Y, que é o que nós estamos trabalhando, mas eu posso ter uma deformação no eixo X também. Então essas são as duas translações. Mas eu posso ter também uma rotação. O ponto, ele quando se desloca, ele pode ter uma rotação também de deformação. Então nós temos três principais deformações. Duas translações, que é de acordo com o eixo da ordenada da abscissa, e também uma rotação, que você pode entender como um giro lá do eixo Z, por exemplo, que é mais fácil. Nesse caso, no começo, nós vamos trabalhar apenas com as ordenadas e abscissas. Então, nesse caso, nós temos no eixo Y. O que isso quer dizer? Bom, após a aplicação dessa carga de 3 newtons, muito possivelmente vai acontecer alguma deformação nesse estilo, né? Esse pontinho, ele vai ter um certo deslocamento no eixo Y. E é esse deslocamento no eixo Y que eu quero saber quanto vale, tá bem? Alguns dados são fornecidos, como o módulo de elasticidade e a seção transversal, né? Para fazer diagrama, o módulo e a seção, eles não são assim determinantes, né? Não vão mudar o resultado do esforço em si. Mas para calcular deformação, eles são valores fundamentais. Você não pode desconsiderar a elasticidade e a seção transversal, tá bem? Bom, a elasticidade é aproximadamente 2,3 MPa e a seção transversal de 15 por 60. São valores que nesse exemplo aqui foi fornecido, mas que facilmente na prática você encontra, né? Módulo de elasticidade vem no seu material, você pode fazer um ensaio e rapidamente você encontra esse valor. E a seção transversal vem lá do seu projeto de arquitetônico, às vezes já vem essas dimensões, ou do seu projeto de estrutura mesmo. Então, assim, são valores simples e fáceis de você poder encontrar, tá? Bom, olha só. Primeiro de tudo, se nós observarmos essa tabela, nós temos fator em comum. O que é fator em comum? É um pedaço da sua conta que ela se repete em todos os cálculos, que é sempre essa primeira aqui. LMM divide por EI, ó, tá repetido em todos, tá vendo? E assim sucessivamente, que é o seu denominador EI. Só que também nós temos que entender o seguinte: essa tabela só tem representação de momento, não é? Só que a nossa deformação, ela não é só o momento. Ela pode ser dada também pelo efeito normal, lembra? E aí você tem que atualizar essa tabela, mas é uma maneira muito simples. Se você quiser utilizar ela para calcular o efeito proveniente do esforço normal, você apenas troca aonde tem M, você troca por N. O momento eu divido pelo EI, não é? Que é o que está na tabela. Mas o normal você vai dividir pelo EA, ok? E aí, por isso que eu já coloquei aqui, ó, EA e EI. Por quê? Porque é o nosso denominador comum. E aí, se você já calcular o EI e o EA já no começo, depois fica mais fácil. Fica um número menor, fica menos coisa para você colocar na sua conta e facilita também o seu cálculo, tá bem? Como que eu calculo o EI e o EA, afinal de contas? EA é o que o próprio nome já está dizendo, gente. É a elasticidade 2,3, o A é a área da seção transversal. 0,15 vezes 0,6, ok? A gente já atribui isso tudo no sistema internacional, né? Que aí fica mais fácil. Tá, e o que seria o EI, afinal de contas? É a nossa elasticidade, que é 2,3, vezes a inércia.
A inércia é simples, gente. A base é o x e a altura vai ser seu y, ok? Então, base 0,15 vezes a altura 0,60 ao cubo, tudo divide 12, certo? Fica mais fácil. Quando a gente calcular na calculadora mesmo, nós vamos ter o EA como 207.000 e nós vamos ter o EI como 6.210. Realmente vai ficar mais curtinha a sua conta, tá, gente? Por isso que eu sempre faço isso. Bom, lembra que a gente tem que ter primeiro um sistema real e depois um sistema virtual, né? Vamos lá, considerando o sistema real primeiro. Sistema real, de fato, você não vai mudar nada na estrutura. Você vai manter essa estrutura original, tá? Então, eu tenho uma estrutura que é biapoiada, apoio de segundo e depois de primeiro, e que tem uma carga concentrada de 3 newtons. Bom, o nosso sistema real se baseia em nós traçarmos o diagrama de esforço normal e o diagrama de momento fletor para essa estrutura. Lembre que torção e cortante nós desconsideramos. Então, você não vai calcular o diagrama de momentos torsores e de esforço cortante neste caso. Você só vai considerar o seu efeito normal e o seu diagrama de momento, tá bem? Vamos lá. Para calcular o diagrama, o que a gente tem que fazer o primeiro passo? Calcular as reações de apoio, né? Aqui, como é uma estrutura biapoiada e a carga está bem no meio, você pode entender que a sua reação é 1,5 para cada apoio. Ok, calculada a reação, vamos fazer o diagrama. O diagrama normal, facilmente nós entendemos que ele é nulo. Por que ele é nulo, gente? Bom, ele não tem nem reação, eu nem tinha colocado, né, a reação aqui de zero. Ele não tem nenhuma carga lateral, né? Que essa carga lateral é que seria representativa do esforço normal para uma viga. Não tem, é nulo. Vamos para o diagrama de momento. Diagrama de momento, nós teríamos que ter, né? Seção no início, fim da barra e no local da carga. Bom, seção de início e de final, podemos entender que ela é zero, né? Então, esse é um diagrama que começa e termina no zero. Por que é zero mesmo? Porque essa distância é muito pequena, eu não tenho momento aplicado, então eu posso dizer que é zero. Bom, eu tenho que calcular aqui o momento de B. Concorda comigo que tanto faz você olhar para o começo ou olhar para o final, né? Por quê? Se olhar para o começo, você vai ter 1,5, multiplica 1,5 também. E se olharmos para o final, vai ter a mesma coisa. 1,5 que multiplica 1,5, ok? Quando você faz essa multiplicação de 1,5 vezes 1,5, vai te dar 2,25, não é? 2,25 positivo, por quê? Porque essa carga sobe, quando ela sobe, ela traciona a parte de baixo. Então, isso é momento positivo. Se é positivo, quando a gente desenha no diagrama, é para baixo, né? 2,25. Como é uma estrutura que tem carga concentrada, a gente liga apenas por meio de uma reta. Mais 2,25. Ok, então, esse é o primeiro passo. Este é o sistema real, ele é repetição do primeiro conteúdo, que seria o conteúdo de traçar os diagramas. Só que tem uma facilidade, né? Você não precisa, neste caso, traçar o diagrama de cortante. Você vai traçar apenas o diagrama normal e de momento. E o virtual, como é que a gente faz? O virtual, primeiro de tudo, você vai arrumar essa sua estrutura. Vamos lá, vamos arrumar ela aqui, gente. Você copia os seus apoios e a sua barra. E você vai colocar sempre uma carga unitária e concentrada. Aonde que a gente vai colocar? Sempre neste ponto aqui. Ou seja, você vai colocar a sua carga unitária e concentrada no local em que você deseja saber a deformação. Aonde que eu quero saber a deformação? Vai estar no enunciado. Você vai saber aonde que você quer, tá? Então, nesse caso, eu quero encontrar a minha deformação no ponto B. Cadê o ponto B? Tá aqui, ó. Esse é o nosso ponto B. Beleza. Eu tenho que pôr ali uma carga concentrada e unitária. Em que direção? Na direção Y. Mas pensa comigo. Em teoria, essa carga ela poderia ser colocada para cima ou para baixo, não é? Como que eu
sei se ela é para cima ou se é para baixo. Bom, na realidade, você não precisa ter certeza disso. O seu resultado final, ele vai te dar certeza da direção dessa deformação, tá? Mas um método muito fácil para você já saber a direção certinha é você olhar a sua estrutura original. Vamos focar no ponto B. Quando eu aplico essa carga de 3, imagina na prática, apliquei a carga de 3. Muito provavelmente, essa deformação, esse ponto vai descer. Se esse ponto desce, a sua carga é para baixo. Ou seja, qual a direção aqui dessa carga que eu tenho que colocar unitária? Sempre de acordo com a direção da provável deformação da sua estrutura original, certo? E vai ser uma carga virtual de 1 newton apenas. E você vai manter as suas distâncias, 1,5 e 1,5 metros, certo? E aí você vai repetir o passo anterior. Qual que é o passo anterior? Vou desenhar o meu diagrama normal e o meu diagrama de momento, certo? Vamos lá. Para traçar diagrama, preciso fazer o quê? Colocar as minhas reações. Como se trata de uma estrutura biapoiada e a carga está centralizada, então eu tenho 0,5 e 0,5. Você pode colocar aqui na unidade que a gente estiver trabalhando, tá? Se estiver trabalhando em quilonewton, é 1 quilonewton. Tonelada força, 1 tonelada força, enfim, tá? Eu coloco sempre unidade que é para lembrar que aquilo é uma carga, mas sempre vai ser 1, independente da unidade que você está trabalhando, beleza? Nesse caso, o nosso diagrama normal, ele vai ser o quê? Também vai ser todo nulo, beleza. E o nosso diagrama de momento? As mesmas seções de antes, né? Seção no início, no fim da barra e no local da carga. No início e no fim da barra também vai dar 0, né? Pela mesma explicação anterior. Uma distância muito pequena, não tem momento aplicado, momento 0. Bom, a seção do meio também tanto faz, né? No ponto B aqui, ó. Tanto faz se você olhar para o início ou se você olhar para o final. Você vai ter sempre 0,5 vezes 1,5. 0,5 vezes 1,5. E que isso é típico do método das seções, né? Sempre quando você passa uma seção, o resultado tem que ser o mesmo antes e depois. E ambas as cargas estão tracionando a parte de baixo. Então, vai ser momento positivo. Quando multiplica 0,5 por 1,5, vai dar positivo de 0,75. E como também, de acordo com o exemplo anterior, é uma carga concentrada, né? Por ser concentrada, eu ligo o meu diagrama por meio de uma reta. Acabou aí o seu sistema virtual, tá? Então, o virtual, na realidade, ele é espelho do sistema real. Só que aí ele vai ter sempre uma carga unitária concentrada. Acabou. Bom, então concorda comigo que eu tenho diagramas reais e diagramas virtuais. Agora eu vou para o próximo passo, que são as comparações. Que de fato é que entra a sua tabela, tá? Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai comparar o seu diagrama normal real com o seu diagrama normal virtual. Você vai comparar o seu diagrama de momento real com o seu diagrama de momento virtual, certo? Então, você sempre vai ter a comparação do normal e do momento. O normal, nesse caso, a nossa deformação vai ser 0. Por que, gente, que vai ser 0? Porque o diagrama é nulo, tá? Quando você substituir aqui, em qualquer ponto da nossa fórmula, o 0, ele vai zerar integralmente. Então, toda vez que aparecer nulo, pelo menos uma vez, você já zera a sua comparação direta, tá? É diferente da comparação do momento agora, ó. Por quê? Porque agora eu tenho valores e que são diferentes de 0, então a minha conta não vai zerar, tá? Vamos lá, vamos fazer do momento. Eu vou desenhar aqui, ó, a estrutura, o diagrama da estrutura real nos deu 2,25. E a estrutura aqui, ó, virtual, nos deu 0,75. Ambas positivas.
E qual a distância da figura? A distância da figura do ponto A até o ponto C é o somatório aqui, ó. Vale 3 metros então, né? Então, aqui eu tenho 3 metros. Sempre coloque o comprimento aqui da figura, tá? Porque a nossa fórmula vai solicitar este valor. Então, é bom que você já tenha ele, ok? Vamos lá, então. Olha só, lembra que eu falei antes? Você vai ter que comparar o seu sistema real com o seu sistema virtual. Vamos lá. Aqui é o sistema real, né? Seu sistema real é um triângulo, mas aqui eu tenho 3 triângulos, né? Você vai de acordo com a sua geometria. Não importa que tá para cima e que tá para baixo, é sempre geometria que interessa. Essa figura se assemelha com essa, na sua linha dos reais. Agora eu vou na linha dos virtuais. O meu diagrama virtual, por coincidência, isso não é uma regra, tá, gente? Aqui ocorreu isso. É o mesmo diagrama do real, né? É um triângulozinho, ó, esse daqui. Seleciono a figura real e seleciono a figura virtual. E vou cruzar. Vou encontrar essa fórmula aqui. Então, eu vou copiar a fórmula aqui, ó. 1/3 L momento real multiplica momento virtual e divide pelo EI. Então, novamente, pega a sua figura real e sua figura virtual. Minha figura real e minha figura virtual. Cruzo, vou encontrar uma fórmula. Copio essa fórmula aqui. Vamos resolver isso daqui. 1/3, quem é L? L é o comprimento da figura, 3. Quem que é o momento real? 2,25. Quem é o momento virtual? 0,75. E o nosso EI, nós calculamos aqui no início, 6.210. Bom, calculando isso na calculadora, nós vamos ter 2,71710 menos 4. Isso em metros, certo? Então, assim, gente, algumas dicas que você não pode esquecer. Nada impede que esse diagrama tivesse tido um sinal negativo. Se ele tivesse tido um sinal negativo, você teria que inserir o sinal negativo e fazer jogo de sinal aqui no final, ok? Então, não esquece disso. Aqui, porque ambos os nossos diagramas, eles deram positivos, né? Então, por isso, nós tivemos que manter, ok? Bom, e esse número aqui, essa deformação em metros deu positiva, né? No final. Se a sua deformação aqui, ó, deu positiva, significa que realmente o que você interpretou aqui, que a sua deformação vai para baixo, está correto, ok? Se por acaso aqui tivesse dado menos, significaria o quê? Que você pensou errado. Que na verdade a deformação não seria para baixo, seria para cima. Então, por isso que eu falei antes para vocês, assim, em teoria, você não precisa ter certeza. Só que se seus resultados derem todos positivos, facilita na hora de realizar o cálculo. Porque aí você não tem jogo de sinal para fazer, ok? Beleza. E por último, nós temos o passo do somatório, né? Porque a deformação total, ela é dada pelas deformações do efeito normal, mais as deformações de momento. Só que nesse caso, a nossa deformação de normal deu 0, né? Então, nossa deformação total é a deformação do momento neste caso. E neste caso, a nossa deformação total equivale a 2,71710 menos 4 metros. Então, eu sei que quando aplicado uma carga de 3 newtons no ponto B, eu sei que o deslocamento equivale a 2,71710 na menos 4. Utilize sempre 4 algarismos significativos, ok? Não são 4 casas decimais, são 4 algarismos significativos no resultado. Porque, como é um resultado muito pequeno, é bom que você utilize um maior número de casas significativas, certo? Obrigada, gente!